Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre as dívidas do Flamengo que despencaram. Hoje o Fla é de longe, entre os clubes grandes do Brasil, aquele que menos deve. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, o lateral esquerdo Riquelme Velho, o sonho do técnico Antônio Oliveira ainda pode chegar ao timão? Falo também sobre o técnico do Botafogo. O anúncio sobre o novo comandante botafoguense deve ser feito nas próximas horas. Será que você vai curtir o nome? Bora falar ainda sobre Paulo Guerreiro sugerido ao Santos. Preciso completar com uma história legal de um atleta que pertence ao Fla e brilhou nesse sábado, nessa sexta-feira em Portugal. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a final entre Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora começar com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Jefferson Quintana, zagueiro uruguaio que disputou o Campeonato Paulista pela minha Portuguesa. Ele é o mais novo reforço do Paysandu. O anúncio aconteceu na tarde dessa sexta-feira. Atleta que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, as semifinais da Copa Verde e a reta final do Campeonato Paraense. Já a torcida do Fortaleza deve aparecer em muito maior número do que a do Ceará na primeira partida final do Campeonato Estadual. É que até agora foram garantidos 28.360 ingressos por torcedores do Fortaleza e apenas 8.944 por torcedores do Vovô. Para completar o giro de notícias, contar que os árbitros das duas partidas finais do Campeonato Paulista já estão definidos. Flávio Rodrigues Pereira será o árbitro do jogo de ida, Vila Belmiro, nesse final de semana. Na partida da volta no Allianz Parque, Rafael Klaus será o responsável pelo apito. Por falar nessa decisão, queria contar bastidores do encontro que aconteceu nessa sexta-feira para apresentar a partida final do Paulistão, ou as partidas, né? Os dois técnicos de Palmeiras e Santos, além dos capitães, estiveram presentes no encontro. E o momento mais descontraído / interessante foi quando o Abel se referiu ao jogo da fase de grupos, vitória por 2-1 do Palmeiras, e citou de forma muito elogiosa o capitão Pituca, que estava presente. Chegou a dizer que se impressionou positivamente com o estilo de jogo, com a capacidade técnica, enfim. O Carille se intrometeu e parou a resposta do Abel para dizer o seguinte: não vai levar ele não, pode deixá-lo aqui. Essa brincadeira voltou a ser feita por conta da possibilidade de o Palmeiras tentar levar o Pituca no fim do Campeonato Paulista, assim que os quatro foram posar para fotos. Difícil imaginar que o Pituca tope deixar o Santos, atleta que chegou recentemente, tem enorme identificação com o clube, acho que de fato não passou de uma grande brincadeira. Só para completar, vale a lembrança, o Palmeiras tenta a terceira taça seguida do Campeonato Paulista, enquanto o Santos volta à final do Paulistão após 8 temporadas. Bora te contar sobre a história curiosa que o goleiro Hugo Souza, também conhecido como Neneca, viveu na tarde dessa sexta-feira. Ele pertence ao Flamengo e está emprestado ao Chaves de Portugal. O time dele, que é o lanterna do Campeonato Nacional, última colocação, grandíssima chance de ser rebaixado até de forma antecipada, e enfrentou o Benfica no Estádio da Luz, na casa do Benfica. E o Hugo Souza conseguiu defender 3 pênaltis, o primeiro deles do Di Maria, sem nem dar rebote. Depois o Arthur Cabral, ex-jogador do Palmeiras e do Ceará, foi cobrar, ele defendeu. O árbitro acabou anulando por conta de invasão, houve uma outra cobrança e aí o Neneca pegou mais uma. Foram 3 pênaltis defendidos, 2 validados, um deles acabou anulado. De qualquer forma, apesar de tudo isso, o Chaves perdeu por 1-0 e se manteve na última colocação da chave do campeonato, quer dizer, são 24 partidas disputadas pelo Neneca, que é titular absoluto, 49 gols sofridos. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Neneca tem a opção de compra para o Chaves por 1.200.000 euros por 50% dos direitos econômicos. Dá para dizer que é um valor baixo. Resta saber se o Chaves, rebaixado para a segunda divisão, vai ter capacidade para fazer esse investimento. Se não, é possível que outros clubes, especialmente de Portugal, com maior capacidade financeira, procurem o Flamengo em busca do atleta. Só para completar, ainda sobre o Fla, daqui a pouco eu conto sobre as dívidas, tá? Mas só para contar que Santiago Campos, lateral que foi campeão com o Flamengo na Libertadores Sub-20, seria a opção para a reserva do Varela. Você sabe que o Flamengo tem enfrentado problemas nessa posição, mas por causa do Tite, ou por opção do Tite,
o Santiago Campos não deve ser relacionado para a partida desse sábado contra o Nova Iguaçu. Já o Lohan, atacante grande destaque do time campeão do torneio Sub-20 da Libertadores, esse participou do treino com os profissionais e está relacionado para a decisão contra o Nova Iguaçu. Hora de falar sobre Paulo Guerreiro. O jornalista Felipe Dias afirma que Paulo Guerreiro pode pintar no Santos. Quero já contar desde cara que mandei mensagem para dois dirigentes do Santos para tentar entender o que há de verdade nessa história e ainda não obtive resposta. Assim que eu receber qualquer informação, conto para vocês. Mas só para resgatar e tentar ilustrar tudo que está rolando. O Guerreiro é aquele que já passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, entre outros clubes. 40 anos de idade, ele completou 40 anos em janeiro. Nesse momento defende o César Valerro. Teve uma passagem discreta algum tempo atrás no Avaí, disputou pela LDU, a Sul-Americana do ano passado, deixou até uma boa impressão, mas acabou não ficando. E aí se acertou com o César Valerro depois de se oferecer para vários clubes brasileiros. Ele é observado com alguma desconfiança. Na atual temporada, só 3 partidas e 1 gol marcado. Será que o Santos precisa do Guerreiro, levando em consideração que já tem o Furque e o Morelos para essa mesma função? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o técnico do Botafogo. O anúncio ainda não aconteceu, mas está tudo encaminhado para que Arthur Jorge, treinador de 52 anos de idade, português, seja o novo comandante do Botafogo no lugar do Thiago Nunes. Demissão há mais de um mês. Fábio Matias acabou ocupando esse espaço de forma interina, enquanto o John Textor buscava opções no mercado. Foram vários os nãos que o dono da SAF do Botafogo levou. Com o Arthur Jorge a coisa foi um pouco diferente. O trabalho no Braga é bom, mas relação com o elenco é desgastada e ele é muito cornetado pelo torcedor do Braga, não teria seu contrato prorrogado para a próxima temporada. Diante desse cenário, o Braga não fez tanto esforço para liberá-lo, até porque vai haver o pagamento de uma multa rescisória. O Botafogo vai esperar o Arthur chegar ao Brasil para fazer a assinatura do contrato para depois poder anunciá-lo. Técnico extremamente ofensivo, que costuma fazer suas equipes jogarem de forma atraente e com muitos gols, mas defensivamente existem alguns problemas. Ele também é considerado muito teimoso, essa expressão que eu queria lembrar. Substituições costumam demorar e nem sempre são tão elogiadas pelos torcedores do seu time. Técnico de um primeiro escalão do futebol português, vamos ver como é que ele se sai no Botafogo. Estou curioso para saber sobre essa experiência e aí vale a lembrança. O Botafogo tentou vários nomes de técnicos de maior tamanho. Importante contar que apesar da capacidade financeira, os caras olham com desconfiança para o futebol brasileiro e isso vale para qualquer time que pense em trocar de treinador. Ah, só para arrematar, a tendência é que o Fábio Matias seja o técnico do Botafogo na estreia do Fogão na Libertadores da América, confronto contra o Júnior Barranquilla na quarta-feira. Não haveria tempo hábil para que o Arthur Jorge chegasse, se apresentasse, conhecesse o elenco. Então, para não acelerar esse processo, o Fábio deve fazer sua despedida no comando do Botafogo nesse confronto. Pelo Braga, o Arthur Jorge teve 45 partidas na atual temporada, chegou a disputar a fase de grupos da Champions. Bora falar agora sobre Riquelme. Será que o lateral esquerdo de 20 anos de idade, que pertence ao Cuiabá, pode virar reforço do Corinthians? E eu vou resgatar uma informação que o Samir Carvalho trouxe nessa sexta-feira. O jornalista que cobre o dia a dia do Corinthians afirmou que o Timão está em busca de 3 atletas. 2 meio-campistas com características mais defensivas, mais para volantes do que para meias, e um lateral esquerdo. E eu lembrei que o Riquelme é um velho sonho do Antônio Oliveira. O técnico do Corinthians comandou de forma brilhante o Riquelme na temporada passada pelo Cuiabá. O Riquelme foi tão bem que acabou convocado para o pré-olímpico nessa temporada. Jogou 6 partidas durante a disputa do pré-olímpico com a seleção brasileira. E essa ausência, no primeiro momento da temporada, acabou complicando a vida do Riquelme na volta ao Cuiabá. Isso porque o Cuiabá contratou por empréstimo o Ramon, um jogador que foi revelado na base do Flamengo, passou pelo Bragantino e pertence ao Olympiacos. Ele chegou por empréstimo e o Ramon acabou tomando conta do lugar. Se tornou titular. O Riquelme tem jogado pouco, são só 5 partidas na atual temporada desde que retornou da seleção no pré-olímpico. Então, hoje nem parece tão impossível contratar o Riquelme como já foi há algum tempo atrás. Jogador de 20 anos de idade, 1,84 m de altura, conhece a fundo o técnico do Corinthians. Poderia ser uma alternativa das mais interessantes para um setor que anda bastante complicado para o torcedor corintiano. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre as dívidas do Flamengo. Os números são absurdamente bons. O rubro-negro fechou a temporada passada devendo apenas 48 milhões de reais. Já havia contado para vocês, inclusive, que as dívidas bancárias não existem. Hoje o Flamengo não tem qualquer dívida com bancos. E esses 48 milhões de reais mostram a evolução do Flamengo. 10 anos atrás, em 2013, o
Flamengo devia 750 milhões de reais, ou seja, em 10 anos o rubro-negro matou mais de 700 milhões de reais em dívidas. Queria contar para vocês como é que se deu essa escala de redução. Em 2013 com 750 milhões de reais, em 2014 eram 660 milhões. Perceba como na era Eduardo Bandeira de Mello a dívida que só subia começou a cair. Aí em 2015 554 milhões, em 2016 472 milhões, em 2017 ela bate 450 milhões de reais. Depois ela começa a subir um pouquinho, 455 milhões em 2018, 466 milhões em 2019 e bate 585 milhões de reais em 2020, muito por conta da pandemia. Aí a coisa declina de forma considerável. Temporada de 2021 com 292 milhões de dívida, 227 milhões de dívida em 2022 e 48 milhões de reais em 2023. É natural que o Flamengo termine a temporada de 2024, a temporada atual, zerado em dívidas, sem qualquer pendência. É de longe o clube grande com menor dívida entre os times de futebol no Brasil. E esses 48 milhões de dívidas se tornam ainda menores se a gente lembrar que a arrecadação rubro-negra na temporada passada foi de 1 bilhão 370 milhões de reais, mesmo numa temporada sem títulos, com 320 milhões de reais de superávit, ou seja, entre despesas e receitas, sobraram 320 milhões de reais para o Flamengo. E você, o que pensa sobre todos os números? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau!